profeta de Deus, ele tem uma grande responsabilidade, e é falar a palavra de Deus quando Deus manda. Porque até hoje eu nunca vi um homem que se diz, ou uma mulher que se diz profeta de Deus, falar a palavra de Deus e não sofrer porque falou a palavra de Deus. Mas também eu já vi muitas pessoas dizerem que são profetas, falar a palavra de Deus, dizendo que é Deus que está falando, sem Deus estar falando, para não pagar o preço lá na frente. Não tem como. E já vi, conheci, né, uma grande mulher de Deus que tinha ali na cidade de Goiânia, uma grande serva de Deus ali na Vila, uma grande mulher de Deus, que era, e Deus a utilizava, se utilizava dela para uma grande mulher de Deus, pregando a palavra também, ministrando, profetizando sobre a vida das pessoas, mas que muitas vezes ela se deixou escutar. Deus se utilizava dela, mas muitas vezes deixou ser utilizada, e não foi fácil os últimos dias de vida daquela mulher, porque uma grande quantidade de pessoas fazia aquela procissão diante da frente da casa dela, para que ela trouxesse aquela mensagem, aquela palavra, via ela profetizar, e muitas coisas aconteceram. Deus dizia assim, 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 e acontecia na hora, mas teve muitas coisas que ela profetizou e não aconteceu. E o fim dessa mulher, irmão, não foi um fim muito fácil, foi muita dificuldade, mesmo sendo uma mulher de Deus. Ser um profeta de Deus requer uma grande responsabilidade. É o compromisso de você só falar o que Deus manda. E isso, irmãos, qualquer pessoa sabe disso. Se você for para o capítulo 22 do livro de Números, você vai encontrar ali Balaque e Balaão. A Bíblia fala muito pouco de Balaão. A gente não tem como dimensionar e dizer na íntegra quem foi Balaão. A gente não tem, porque é muito pouco que se fala dele. Mas quando você vai lendo o texto, você vai entender que havia algum relacionamento dele no passado com Deus e de Deus com ele. Porque a Bíblia diz que quando Balaque viu que o povo de Israel se aproximava, ele era rei dos Moabitas, ele vai, manda seus mensageiros príncipes, né, inclusive sacerdotes que sacrificavam ao seu Deus, e em busca de Balaão. E a questão para Balaão era a seguinte: olha, Balaque mandou a gente vir aqui para te dizer que o Senhor falava, e nós temos aqui dinheiro no nosso bolso para pagarmos o trabalho do Senhor, e ele quer que o Senhor vá e amaldiçoe o povo que está vindo pela face da terra, e agora chegou diante dos Moabitas. E a Bíblia diz que Balaão deixa os sacerdotes ali, vai ao monte e começa orando a Deus. E quando chega diante de Deus, o Senhor diz assim a ele, né? É uma linguagem humana que nós estamos vendo ali, porque o Senhor conhece todas as coisas, sabe o coração dos seres humanos, mas o Senhor vai a Balaão e diz assim: quem são aqueles homens que vieram a mim? E ele diz: olha, Senhor, aqueles homens, eles vieram de uma terra distante, da terra de Moab, e eles vieram a mim para amaldiçoar o povo que está se aproximando dele. E Deus disse a ele assim: não vá, porque não adianta você amaldiçoar um povo que eu abençoei. Não adianta. O povo que eu estendo as mãos, o povo que eu abençoo, não tem como ele ser maldito. Não vá. Mas como nós conhecemos Balaão pela Bíblia, o povo que conhecemos, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz que Balaão, aquela igreja para quem Jesus estava levando uma mensagem, disse a ela assim: eu tenho porém contra ti, de vocês aceitarem a doutrina de Balaão, que aceitam preço pelo sacrifício. Então Balaão é uma pessoa, talvez, né, não é uma certeza, mas talvez foi alguém usado por Deus em um tempo remoto, depois por causa da sua avareza, desejando dinheiro, querendo dinheiro, ele agora passou a profetizar para ganhar recursos, tanto para abençoar e tanto para amaldiçoar, porque um profeta naquela época, ele poderia amaldiçoar e poderia abençoar, ele tinha autoridade para isso. Um exemplo, a Bíblia diz que Elias foi na casa, e quando chegou lá disse: olha, eu quero te dizer uma coisa, segundo Deus, em cuja presença estou, e segundo a minha palavra, não
precisou fazer nada. Mas o moço dele disse assim: olha, ela não tem filho. Aí não tem filho, não. É simplesmente você não vai encontrar. Ele dizendo: Deus, eu posso profetizar e o Senhor dar um filho a ela? Não. Você vê que ele chama ela lá na casinha deles lá, e quando chega lá, ele diz assim: olha,